Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. Se você é uma pessoa nova por aqui, já se inscreva no canal para que você tenha sempre acesso a conteúdos de comportamento na vida acadêmica e análises institucionais e estruturais da experiência de se passar pela pós-graduação. Gente, esse vídeo, eu não ia nem gravar vídeo nesse mês, que é o meu mês de férias, né? Mas, diante aí dos acontecimentos, é inevitável ligar a câmera e se pronunciar sobre um caso que aconteceu nessa semana, outros canais que versam sobre estudo, ciência, pós-graduação, estão também publicando nota, e por isso que o nome desse vídeo vai chamar Quanto vale uma vida na academia? Lamentavelmente, no final da semana passada, tivemos a notícia da morte de um estudante de Direito, o Guilherme dos Santos, que cursava o curso de Direito numa universidade em Salvador, e ele foi defender seu TCC. E diante aí eu não vou nem chamar de duras críticas, que eu acho que isso está sendo divulgado dessa maneira na mídia, para atenuar, inclusive, a atrocidade que houve ali, a humilhação que aconteceu ali, né? Diante de... que crítica para mim não é humilhar pessoas, né? A gente já vai falar disso. Mas diante do posicionamento da banca, que o fez se sentir profundamente humilhado, ofendido, né? No meio de sua defesa, ele desliga a câmera e se atira do prédio, cometendo aí o suicídio, né? Então a gente pode colocar inicialmente o estopim, o gatilho aí para que ele cometesse o suicídio, né? Foi a cena gatilho aí foi a defesa de seu TCC. Quando você pesquisa por esse caso na internet, ainda há outras observações que eu não pude confirmar, mas há notícias que vão trazer também que não foi só a banca que teve uma atitude de modo a ridicularizar Guilherme, mas que os estudantes que estavam presentes na sua defesa também ridicularizaram ele, né? E... gente, assim, lamentável o que houve, né? Então, assim, eu penso que essa situação que ocorreu é mais uma entre tantas outras que a gente vem discutindo, tanto aqui no canal, quanto vem aparecendo nas notícias, né? De o quanto que as pessoas precisam queimar a sua saúde mental, aniquilar a sua identidade para ter um diploma, né, gente? O quanto que essa cadeia de violência naturalizada pela pós-graduação, não estou falando por um e por outro, porque eu acho reducionista procurar culpados, eu prefiro dedicar os meus esforços e as minhas análises de modo mais estrutural e institucional. Mas o quanto que, para que as pessoas se sintam à vontade de humilhar um estudante numa banca de TCC, o quanto que essas pessoas precisaram se desumanizar, precisaram entender que aquilo é natural de se fazer numa banca para chegar nesse nível. Eu coloquei como estopim o gesto dele se suicidar também, porque a gente não sabia o que esse estudante carregava antes, mas me admira sempre ser o estopim dos relatos que eu recebo, das notícias que vem estourando de uns tempos para cá, de adoecimento na academia, a experiência que a pessoa passa na academia, né? E aí eu pergunto a vocês, por que eu estopim muitas vezes uma cena de entrada, uma cena gatilho para um suicídio, para uma automutilação? Vou colocar dessa maneira para que vocês possam entender, vou tentar não falar psicologuês, tá? Ou para um quadro de ansiedade generalizada, ou até mesmo de depressão, gente. Porque quando a gente lê os estudos de fracasso escolar no Brasil, quando a gente entende, né, o lugar da pós-graduação num país com desigualdades profundamente arraigadas por um processo colonial,
muitas pessoas depositam as fichas da sua independência econômica, emocional, da sua ascensão social, de sair de outros quadros de opressão de sua vida nos estudos, incluindo a graduação e a pós-graduação. Então, quando a gente lida com a graduação e a pós-graduação, a gente está lidando, de certo modo, com projetos, com sonhos das pessoas. E assim, né, muitos já me perguntaram, né, principalmente você que é professora, muitos me perguntam, né, poxa, mas agora a gente não pode mais corrigir o aluno, a gente não pode mais dar feedbacks. Gente, o que houve com o Guilherme, com tantas outras pessoas que tiveram a sua vida prejudicada pelos estudos, não foi o fato dessas pessoas receberem feedback. Ah, não pode mais reprovar aluno? Pode. O problema não é reprovar ou aprovar alunos. O que esse caso que aconteceu com o Guilherme vem enunciar que não se trata disso. Se trata da gente olhar para o ser humano que está na nossa frente numa sala de aula, olhar para o ser humano que está na nossa frente numa situação que é uma certa situação de vulnerabilidade quando você vai defender ideias do ponto de vista científico. Quando você vai defender premissas do ponto de vista científico, não deixa de ser uma exposição. Você está expondo algo, uma parte do seu eu, da sua identidade. Você está colocando uma parte da sua identidade ali em jogo. Então vamos olhar para esse processo dessa maneira. Eu já reprovei pessoas que me agradeceram por ser reprovadas, porque eu não humilhei. Corrija. Corrigir não é humilhar, não é ofender. Criticar premissas não é atacar pessoalmente uma pessoa. E é isso que a gente precisa começar a aprender a fazer na academia, enquanto cosmos acadêmico, microcosmos acadêmico. É isso que as pessoas precisam levar em consideração, né? E muita gente vem desse processo, que a maioria das pessoas não sabe dar feedback para acadêmico. Ou a pessoa, o que eu mais recebo de relato no meu e-mail, ou orientador ou orientadora não dá devolutiva porque não sabe dar, né? Não sabe, não adquiriu essa competência, né? Não sabe dizer, ó, fulaninho, melhora isso, lê tal livro, né? Ó, isso aqui você trouxe de bom, mas aqui ficou uma brecha, né? Então, vamos aprender a dar feedback para as pessoas, né? Eu vejo principalmente nas áreas, né, de ciências sociais. Nossa, nós criticamos o sistema, criticamos as organizações. Mas, gente, não adianta nada você criticar e não saber dar feedback. Do que adianta você ser um super crítico social se você não sabe falar com outro ser humano? Me fala. Entende? Eu não tô querendo dizer com isso, igual muitos críticos vêm e falam diante de casos desses, né, que é uma maneira, né, de ter uma postura reativa. Eu não tô querendo dizer que a gente não tem que desenvolver estudantes. Nosso papel, inclusive, é esse. Pro bem e pro mal, você tá lá para desenvolver. Mas a questão não é essa. Não é se vai reprovar, não é se vai aprovar. É como isso será feito. De que maneira isso será pensado. Entendeu? Em muitos casos, gente, a pessoa é humilhada numa banca de TCC e ela passa com 10. Então, para que precisou humilhar? Né? Eu lembro da minha banca de TCC até hoje, que eu saí da minha banca achando que eu tinha sido reprovada, porque foram críticas tão duras e não foi ao meu trabalho, foi inclusive a minha pessoa, que eu saí vermelha. Eu era uma jovem de 20 e poucos anos, eu não tinha, né, o repertório que eu tenho hoje. Eu lembro que eu saí e formou-se uma roda de colegas ao meu redor e falou assim, olha, desencana que essa professora é assim mesmo, ela critica, no final ela dá 10. Eu entrei achando que eu ia ter que refazer meu TCC, né, por causa de uma das professoras da banca. E aí eu fui aprovada com 10 no meu TCC. Então, gente, as pessoas não têm que... Para de romantizar sofrimento e humilhação.
A gente precisa parar com isso, gente. Eu lembro quando eu entrei no doutorado, teve uma professora que me falou: sem sofrimento você não sai com o título de doutora. Gente, aí eu vou retomar os meus pressupostos hegelianos, né? Eu que sou uma entusiasta da filosofia moral de Hegel. O Hegel, quando ele vai conceituar o termo, a categoria de análise, que vai instrumentalizar algumas áreas da psicologia e do direito, que ele vai chamar de sofrimento determinado, ele vai dizer que o próprio ritual de passagem de uma pessoa ser avaliada, o próprio ritual de passagem dela pôr à prova a sua identidade em um processo, né? Pôr à prova o seu espírito num processo, isso por si só, essa própria condição de sofrimento vai gerar uma transformação do sujeito. Agora me diga, para que nós temos que ir lá e acrescentar um peso maior na vida desse sujeito que já está passando por um processo de sofrimento? Tem maneiras e maneiras de você reprovar uma pessoa que não envolve humilhar, ofender, desmoralizar aquela pessoa perante outros professores e seus pares. Tem maneiras e maneiras. Tem mecanismos institucionais. E aí, gente, eu não vou dizer que é só quem estava ali na banca, os professores que eram responsáveis, porque a primeira coisa na educação que a gente adora fazer é buscar o bode expiatório. Não, gente. Como analista institucional, eu digo a vocês, tem uma estrutura que conscientemente ou não permite que haja essa figura institucional humilhando o aluno. Senão não existiria essa figura institucional. Então, assim, quais são as políticas, né? Eu já trabalhei em universidade que, para não humilhar o aluno publicamente, né, se o TCC do aluno não tá bom, não vai para a banca. Ele pega um tempo a mais para fazer esse TCC e defender. Entende? Para não passar por uma situação de vexação, de humilhação. Então, gente, são essas coisas que o caso Guilherme e que o desejo de justiça pelo caso Guilherme nos remete, né? É lamentável eu abrir meu e-mail e volta e meia ter um relato, né? Pô, minha orientadora de iniciação científica gritou comigo, disse que eu era burro. Gente, não cabe a ninguém dizer até onde o outro pode chegar. Eu que venho, né? Critique quem quiser, mas uma coisa que eu admiro na educação sociodemocrática de John Dewey é o fato de que o professor, a professora é o mediador, ele não é o determinante. Isso é uma crítica, né, à ascensão autoritária que vem anos depois. O John Dewey ele previu isso, de certo modo, na teoria dele. É claro que eu critico os contornos liberais da teoria do John Dewey, né, porque algumas coisas ali exime o sistema educacional. Mas uma coisa é inegável que o John Dewey vai falar, da figura do professor como mediador. Ele já põe o professor nessa figura, a professora, como queira, para que não haja violências e abusos dentro do sistema educacional. Né? E assim, gente, o teu papel é desenvolver. Né? Às vezes, já tive até feedback de estudante. Estudante fala assim, se eu fosse você, eu não saberia nem como dar esse feedback pra mim, de tão ruim que tá meu trabalho. Tem estudante que já falou isso pra mim. Eu falo assim, você tem a consciência moral disso? Que bom. Você sabe que você não chegou no teu melhor aqui? Que bom. Como é que a gente vai fazer pra chegar nesse melhor, então? As pessoas, cada um, embora o sistema educacional ele tenha um molde, né, ele tem uma forma, ele tenha, olha, você pega a ementa de algo, né, a proposta de algo, uma disciplina, por exemplo, isso aí é nivelado sempre pela média, né, se a gente pensar. Mas quando a gente olha para o estudante, cada um se desenvolve e tem uma experiência de uma maneira com aquela disciplina. O processo de aquisição é individual. E assim, se o trabalho estava tão ruim daquele jeito, primeira pergunta que eu faço, por que foi para a banca? Que aí depende do orientador. A gente esbarra em política educacional.
Segundo, se já ia reprovar, a gente não sabe se ia reprovar, mas pelas críticas tão duras que foram feitas, né? Críticas, né? Porque para mim humilhar não é criticar, né? Crítica social não se faz humilhando e destruindo o ego do outro. Não se faz dessa maneira, né? Mas se o trabalho estava nesse nível, será que não tinha outra maneira de falar isso para o estudante? Do que usar críticas à pessoa ao invés de usar as ideias, né? E isso vale o que eu estou falando para TCC, monografia, mestrado e doutorado, tá? O fato de você orientar, o fato de você acompanhar uma pessoa que por algum momento precisa passar pela pesquisa ou tem o gosto pela pesquisa, não lhe dá o direito de subestimar, não lhe dá o direito, né, de cometer essas violências que a gente vê. E o que mais a gente vê é isso, né? É o indivíduo que vai para a docência, que vai para a pesquisa, ele não foi bem trabalhado também, isso vem de uma escala de violência e opressão que a gente vive na pós. Ele, por algum motivo, teve que naturalizar aquilo até para sobreviver, né? O que tem de pessoas na minha área, por exemplo, que hoje eu intitulo, que vai ser o título do próximo vídeo, de pessoas julgadoras, perversas e assediadoras no meio acadêmico, não está no gibi. E essas pessoas sequer se percebem dessa maneira. Mas se você pegar, gravar o que ela está falando e mostrar para ela, ela vai ver que ela é uma pessoa extremamente perversa, que só atrapalha o desenvolvimento do outro. E não estou falando só porque é minha área, outras áreas também, né? Tem pessoas maravilhosas na minha área também, mas principalmente nas áreas aplicadas, o que tem de gente que assim é só ela, e quando ela vai falar do outro, o trabalho do outro é bom, o outro foi preguiçoso, o outro não presta. A assediadora, o trabalho dela é melhor que o de todo mundo, nenhuma pesquisa é boa igual a daquela pessoa. A gente tem que parar com isso na academia, para que não tenham mais vidas interrompidas como a vida de Guilherme, mais pessoas não dando continuidade ao seu potencial, como os relatos que eu recebo no meu e-mail. Isso é sério, gente. Por quê? O que nós, enquanto comunidade acadêmica, estamos fazendo? É esse o questionamento que eu quero trazer a você, que é assinante desse canal. Porque uma das maneiras que os países que têm histórico de colonização superaram todo o processo de opressão, violência, de esquemas rígidos de hierarquias para oprimir pessoas, toda forma de superação disso, né? E enquanto possibilidade de ascensão social também veio por meio dos estudos, né? Não é à toa que quando entram governos com viés mais democrático, se investe em educação. Governo de viés mais autoritário que quer manter o status quo, não investe em educação. Por que vocês acham? Porque tem uma questão estrutural. O jeito de você alargar o debate democrático num país é por meio dos estudos. É mais gente estudando, mais gente qualificada, mais gente tendo raciocínio crítico. E você, quando você que está me vendo aqui, que eu sei que tem professor universitário que assiste esse canal, tem um perfil perverso, julgador, assediador na academia, você está fazendo um desserviço para a sociedade, não é só para aquele aluno, tá? Porque eu não consigo ter um discurso como colegas meus, né, romantizados na educação. Eu já vi muita coisa, então eu não vou falar nem de acolhimento e empatia aqui, porque eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa que vai olhar para a estrutura social, né, então meu discurso vai se debruçar sobre isso nesse vídeo. Você está fazendo um desfavor para a sociedade, pare agora. Vai aprender a dar feedback, vai aprender a falar com o outro, vai aprender a ler um trabalho e corrigir o trabalho. Corrigir os aforismos, as premissas e as assertivas que estão naquele trabalho, ao invés de ir para o argumento ad hominem, argumento de o ataque pessoal, que é o que mais a gente vê na academia. As pessoas e os corpos na academia não aguentam mais você assediador e julgador. E você assediador e julgador na academia, muitas vezes é você que faz as políticas.
que inclusive não pressupõe a ideia de que de como podemos fazer uma reprovação humanizada, no caso de precisar reprovar, né? Porque ninguém reprova. Eu, quando vejo que um aluno reprova, eu não fico feliz, eu fico triste. Isso me remete a uma autoanálise, né? Não só de mim, mas do processo educativo como um todo, né? Então, gente, vamos começar a olhar diferente para a academia. Parar com essa fantasia do mundo encantado da academia, porque não é o mundo encantado. Hoje eu olho para trás, eu vejo coisas na minha vida acadêmica que eu jamais admitiria hoje. E que me diziam, e que tudo era pintado para você achar que você era ruim. É você que não é bom o suficiente, não é o outro que está te assediando, não é o outro que não te orientou, que não se dedicou o que ele tinha que se dedicar dentro do contrato social numa relação acadêmica. Então, gente, sabe, vamos começar a olhar. Vamos começar a pensar no caminho do meio na academia. Eu que trabalho com a psicologia positiva, né? Porque assim, é 880, né? Ou é aquele professor, aquele orientador bonzinho que pode tudo, ou é aquele sádico, julgador, né? E muitas vezes o sádico, o julgador, não sabe, às vezes ele não sabe nem falar, né? Então ele já nem te dá feedback. Ele vai dar desculpa que ele não tem tempo, ele vai dar desculpa. Mentira, ele não sabe falar, ele não sabe desenvolver. Pode ser um excelente pesquisador. Se você não sabe desenvolver outra pessoa, você não está fazendo a crítica social direito. Não está fazendo, né? Eu me afastei desse perfil de acadêmico, porque eu não quero ser essas pessoas. Eu não quero, sabe, eu não quero virar esse tipo de pessoa. Por isso que eu me afastei de muita gente na academia, que eu vi que tem esse perfil. E às vezes a pessoa, é uma pena, porque as pessoas, elas não se tocam que elas são dessa maneira, porque elas também passaram por um processo de violência institucional e assumiram a posição de opressor, para que de alguma maneira elas pudessem se sentir bem. Então, gente, esse vídeo é para dizer isso, é para discutir com vocês isso. E para ter um posicionamento do canal em relação ao que aconteceu com o estudante Guilherme. Sabe? Eu tô cansada de ver pessoas como eu, que tiveram um TEPT no doutorado, que tiveram que defender uma tese e melhorar de um TEPT, receber casos de pessoas que estão com quadro de ansiedade generalizada, pessoas que antes da defesa pensam em se matar, porque é esse o bastidor que ninguém discute na academia, né? Por quê? Por professores invasivos que assediam, né? Que não tem um pingo de sensibilidade, que quando você chega e fala, escuta, eu tô adoecido, a pessoa vira na tua cara e fala que é exagero, como eu ouvi no meu doutorado, que eu estava exagerando, que o TEPT não era tudo isso, o transtorno de estresse pós-traumático. Então, gente, alto lá, porque no fundo vocês estão lidando muitas vezes com o sonho de uma pessoa de sair de uma casa que vem de uma estrutura familiar adoecida, e que a esperança dessa pessoa muitas vezes é ascender nos estudos para poder ter um mínimo de autonomia na vida dela. Vocês estão lidando com pessoas que vieram da periferia e que por meio dos estudos, né, buscaram ter um pingo de dignidade e respeito. Vocês estão lidando com pessoas que, se não fosse pelos estudos, nunca teria, né, um sentido para algo. Estou falando vários dos casos que eu recebo por e-mail. Ah, mas o aluno é preguiçoso, mas o aluno isso. Não cabe a você o julgamento moral desse aluno. Se algo concorreu com os estudos dele mais do que os estudos, não, você não é Deus, você não é juiz da vida. Se você não pode ajudar, não atrapalhe com julgamentos morais, com humilhação. Então, gente, é isso. Vamos lutar por uma academia melhor. Porque não adianta você vir aqui criticar o governo, e eu mesma sou uma das pessoas que criticam, né, o sucateamento na educação que tem nos últimos anos acontecido. Não adianta você, pessoinha, crítica social, ai, eu faço crítica social, criticar o governo, e ser uma pessoa
insuportável na academia. Uma pessoa que o trabalho de ninguém presta, guiçado seus orientandos, só o seu presta. Tá? Narcisismo se trata em outro lugar, não humilhando pessoas. Narcisismo acadêmico. Tá? Chega disso, gente. A justiça por Guilherme, ela não vai acontecer só atribuindo a responsabilidade pelo ato dele se suicidar a quem deve ser atribuída. Mas se deve essa justiça também a gente começar a pensar em políticas educacionais que de fato sejam para desenvolver pessoas, para despertar o verdadeiro potencial dessas pessoas e com isso modificar a sociedade. Como analista institucional, eu acredito que ao a gente tomar as instituições de modo crítico, analisar as instituições de modo crítico, ao fazermos isso, podemos produzir proposições para a superação do histórico colonial no nosso país. Tá? Então, por isso que a minha fala é enviesada por isso. Não adianta você ser um ser humano lindo, publicar um monte de artigo lindo e adoecer um monte de gente. E as pessoas defenderem e não querer nem olhar na tua cara depois. Pelas omissões, pelas humilhações que muitas pessoas passam. Então, nesse vídeo fica o meu apelo, né? Tua vida não precisa valer a tua pós-graduação e a tua graduação. Vamos fazer uma academia para pessoas e não para perversos narcisistas e pessoas que querem alimentar o seu ego humilhando outras pessoas. Encerro esse vídeo por aqui. Você que viu esse vídeo até agora, deixe nos comentários se você já foi, né, de alguma maneira agredido na pós-graduação, agredida. Deixe nos comentários hashtag Justiça por Guilherme, porque esse caso ele precisa tomar mais visibilidade ainda, né? E você, que é alguém que está à frente dessas políticas institucionais, põe tua mão na consciência e reflita. O que você pode fazer para não ter um Guilherme na sua universidade? Você que é professor, professora, põe a mão na consciência e reflita. Como é que eu posso, independente do desfecho, se esse aluno vai ser aprovado ou reprovado, como é que eu posso fazer isso de uma maneira que eu leve em consideração a experiência do meu estudante, da minha estudante? É isso que fica o caso de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para fortalecer a comunidade Tecendo uma Tese, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? E eu me despeço por aqui de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.